Salve, salve galera do Versa! Fica muito ligado nesse vídeo com o top 5 do que mais cai na prova do PAS, terceira etapa da UNB. Vem comigo, vamos trocar essa ideia. Fala aluno Versa, seja bem-vindo ao nosso top 5 geográfico da prova do PAS 3 UNB. Eu sou o professor Tiga e estou aqui para a gente conversar sobre os assuntos mais abordados nessa prova. E antes da gente começar, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, bota esse vídeo para girar. Partiu para cima, vamos conversar sobre os assuntos mais recorrentes na prova do PAS 3 da UNB. O primeiro assunto e que tem o maior número de questões, a maior recorrência, está relacionado à geopolítica. O cenário geopolítico mundial ele abre uma série de possibilidades sobre análises das relações internacionais, os conflitos entre países que chamam mais a atenção. Hoje o mundo está discutindo bastante a guerra na Ucrânia, a forma da Rússia de se relacionar com um país que já fez parte da antiga União Soviética e quais os seus desdobramentos. E obviamente que a gente pode fazer um link dessa guerra da Ucrânia com o contexto da Guerra Fria. O cenário do pós-Segunda Guerra Mundial é, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes para esse vestibular. A Guerra Fria ela tem nuances mais elaboradas, como, por exemplo, a maneira das superpotências, Estados Unidos e União Soviética, de lidarem com seus raios de influência, numa tentativa de consolidá-los ao seu lado e de expandir também as suas zonas de influência. Pensa no continente europeu. Após a Segunda Guerra, ele esteve dividido em Europa Ocidental capitalista e Europa Oriental socialista. A definição de cortina de ferro pressupõe essa divisão. Quais as ferramentas as superpotências utilizaram para consolidar as suas zonas? Plano Marshall de um lado, Comecon do outro, OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia do outro. Mas não só pensar na Europa, também pensar no contexto mundial. Como é que a Guerra Fria se reproduziu no continente asiático? O que é a OTASE, a Aliança Militar Ocidental, no continente asiático? O que é, por exemplo, o Plano Colombo? De que maneira as guerras aconteceram indiretamente entre as superpotências, as chamadas guerras por procuração, Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão. Como é que a África viveu também alguns conflitos, os movimentos de independência patrocinados pela União Soviética através dos movimentos de libertação nacional. Como que os norte-americanos lidaram com a crise dos mísseis em Cuba? De que maneira a América Latina vivenciou um período de expansão das ditaduras militares? Ou seja, entender esse contexto geral da Guerra Fria se reproduzindo no seu principal palco, o continente europeu, e também no planeta, sem sombra de dúvidas, é fundamental para essa prova. Um segundo assunto super importante, que a UNB tem um apreço muito especial, é o Oriente Médio, mas principalmente a questão árabe-israelense. Ou seja, o conflito na Palestina, a relação entre árabes e judeus, como se deu a divisão da Palestina pela ONU após a Segunda Guerra, qual a importância da cidade de Jerusalém e quais as grandes guerras entre o Estado judeu e os países árabes, seus inimigos. A Guerra de Independência, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur e como que está a Palestina atualmente. O Oriente Médio como um todo tende a aparecer um pouco menos, mas é importante conhecer a Guerra do Golfo I, a Revolução Iraniana de 1979, o 11 de setembro e seus desdobramentos, a Guerra ao Terror, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque e os conflitos atuais. O que foi a Primavera Árabe e como se dá a relação do Oriente Médio com alguns conflitos mais pontuais, como, por exemplo, a saída norte-americana do Afeganistão, o retorno do Talibã e, obviamente, as repercussões desse contexto. Por fim, a gente finaliza com o continente africano, em especial a África pós-descolonização, pós-Segunda Guerra. Quais são os grandes eventos geopolíticos desse continente? Quais são os conflitos mais abrangentes? Quais são os grupos terroristas que existem ali? Como a população padece em alguns locais do continente africano e qual é a relação desses conflitos com o contexto internacional? O segundo tópico de maior recorrência na prova do PAS 3 da UNB é globalização. Pressupõe-se a expansão do capitalismo, por isso você deve estudar as fases desse sistema que vai se expandindo a partir das grandes navegações até os dias de hoje. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro monopolista, o capitalismo financeiro informacional. Quais são as características dessas fases? Como que o capitalismo se expande e quais são os seus desdobramentos? Quais são os fatores que viabilizam a expansão do capitalismo? As redes de comunicação, as redes de transporte, essas logísticas de trocas de informações, capitais, mercadorias, informações
Elas fazem parte desse campo de análise. Além disso, é importante pensar como que a produção industrial ela se espalhou pelo planeta. O que motivou? Quais são as ferramentas que possibilitam que as unidades produtivas saiam do centro do capitalismo e busquem a periferia? De que maneira essa desconcentração ocorre? Quais são as vantagens locacionais que cada conjunto de países oferece para atrair investimentos produtivos? Fora isso, é importante pensar também nas dimensões da globalização, ou seja, quais são as camadas desse processo, a sua dimensão cultural, a expansão da sociedade de consumo, a construção de padrões de comportamento, o capitalismo na sua versão financeira, de que maneira os capitais circulam pelo mundo, quais seus desdobramentos, como se dá a interdependência entre países. Mais uma vez citando a guerra na Ucrânia. Não dá para a gente desvincular a maior alta dos alimentos após a Segunda Guerra da guerra na Ucrânia. Ou seja, de que maneira o conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia está repercutindo numa alta de alimentos do planeta. Isso reflete uma interdependência econômica. E, além disso, é preciso pensar também na dimensão humana da globalização, os fluxos migratórios. Mas isso é algo que eu vou abordar num vídeo a seguir, especificamente sobre migrações. Pensar na globalização é pensar na expansão do capitalismo e seus desdobramentos. É pensar na linha histórica da sua evolução e principalmente as suas repercussões, tanto no cenário internacional quanto no cenário brasileiro. O tema migrações aparece tanto na dimensão global quanto na dimensão brasileira. As migrações internacionais elas precisam ser entendidas dentro da sua dinâmica econômica, que é a que mais move os indivíduos, buscando espaços econômicos mais rentáveis, que ofereçam maior qualidade de vida. Mas a UNB também gosta da análise das migrações em detrimento das perseguições, que produzem refugiados. Quais são as principais guerras, os principais locais de conflito, as grandes perseguições que produziram migrantes na condição de refugiados? Já na análise brasileira, é preciso entender a circulação de migrantes em território brasileiro, ou seja, os deslocamentos populacionais em solo brasileiro, e quais suas razões. Desde as migrações que acontecem movidas pelo fluxo de nordestinos para o sudeste por conta da industrialização, até as migrações relacionadas à expansão de fronteira agrícola. Como é que o brasileiro circula? As migrações cidade grande, cidade média, migração pendular, migração sazonal. Diferenciar esses fluxos migratórios em território brasileiro, tanto na dimensão espacial, onde eles ocorrem, quanto na dimensão temporal, quando eles ocorrem. E é assim que a UNB também gosta de explorar esse assunto, migrações, o nosso terceiro tópico mais abordado. Já no tópico industrialização brasileira, é preciso compreender como se deu a evolução da indústria no Brasil. Desde os surtos industriais que acontecem no século XIX, com alguns lapsos de indústrias aparecendo, até uma política nacional de industrialização que acontece após a crise do café, iniciando ali na gestão de Getúlio Vargas. Entender esses momentos políticos do Brasil no século XX, qual é a sua relevância para a indústria? Que tipo de indústria o Vargas viabiliza? Como que o JK vai lidar com a atividade industrial? Como que no regime militar a política industrial aconteceu? E, especialmente, como é que a indústria se desenvolve nos dias de hoje? Ela está concentrada no Sudeste, ela buscou outros espaços do Brasil. Como é que essa dinâmica está rolando? E também é preciso pensar num processo de desindustrialização do Brasil pelo foco que é dado no setor primário, na exportação de commodities. Como que se dá a política industrial hoje? E essa é uma área que a UNB também gosta de explorar, tanto no contexto atual quanto no contexto histórico. Essa evolução política e econômica do Brasil, foco no século XX, como que se deu a evolução da atividade industrial. Para finalizar o nosso Top 5 com chave de ouro, um assunto que a UNB ama, idolatra e cobra com muita profundidade: urbanização. A ideia aqui é que você compreenda a evolução histórica da urbanização brasileira, como se deu o desenvolvimento urbano do nosso país, de que maneira as cidades se organizaram. Como que a gente diferencia os centros urbanos? O que são metrópoles? O que são metrópoles globais, nacionais, regionais? Como que outros centros urbanos são classificados? Que hierarquia a urbanização brasileira apresenta? E de que maneira essas várias estruturas urbanas interagem? Essa evolução histórica ela é importante para a gente compreender como chegamos numa realidade urbana no Brasil, cidades que hoje se encontram adoecidas, metrópoles saturadas, com muitos problemas. E aí entram os conceitos.
saber diferenciar megalópole de megacidade, entender o que é um processo de conurbação, favelização, periferização, gentrificação. Esses conceitos, eles são abordados e eles precisam estar muito claros na mente de vocês. Além disso, para fechar, a urbanização brasileira e seus desdobramentos. Quais são as grandes chagas das nossas cidades? Que problemas nós enfrentamos? Quais são os grandes desafios, por exemplo, de mobilidade urbana? Quais as possíveis soluções para esses problemas? A UNB vai trazer para vocês essa análise e é importante estar antenado nesse tópico, urbanização brasileira. Assim a gente fecha o nosso Top 5 geográfico e o Versa trouxe para vocês esse presente que busca ajudá-los na aprovação nessa prova tão concorrida e tão interessante que é a prova da UNB. E lembrando, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, vem ser Versa, tamo junto, partiu para cima.